quando eu falo caminhar em direção à morte, não necessariamente eu estou falando de alguém que está realmente num movimento de fim, né, e querendo fazer alguma coisa com a própria vida, ou seguindo mesmo numa questão definitiva para a morte. Quando a gente fala em caminhando em direção à morte, muitas vezes são situações assim que você vai indo no dia a dia com movimentos que não são para o mais. Você vai se encolhendo, assim, a vida não flui tão levemente. Parece que tudo fica pesado, tudo fica mais tenso. E você vai no movimento de não querer produzir mais, de não querer fazer as coisas gostosas da vida, não só de lazer, né, ou das coisas que a gente acha agradáveis, mas também das questões de trabalho, de desenvolvimento, de produção, né, de produzir algo, que a vida nada mais é do que isso. Quando a gente está num movimento positivo, para o mais que a gente diz, a gente está produzindo, a gente está alegre, né? A gente tem uma leveza, a gente tem uma situação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, no caminhar da vida. E a gente vê muitas pessoas com muita dificuldade, muita desmotivação. Eu mesma já passei por situações assim, de ficar muito desmotivada e, sabe, vai ficando naquele movimento para baixo, parece que assim você está ficando velha, então faz parte da vida, é assim mesmo, a gente vai envelhecendo e vai desanimando, né? E isso é algo que fica na gente como se fosse uma coisa certa, e vamos caminhando assim, cada vez menos, 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 né? E vai encolhendo. Então, tem situações que às vezes ficam muito críticas, realmente, que a pessoa acaba, como, por exemplo, entrando numa depressão, tendo alguma situação mais difícil, porque acaba indo nesse processo e isso vai se agravando, né? Vai se agravando cada vez mais. Então, quando a gente fala, né, desse movimento para a morte, a gente está falando de um caminhar que é sem energia, sem vida, vamos dizer assim, mas que também, sim, pode levar a doenças muito importantes e até a morte. Quando você tem um caso de alguma coisa muito emaranhada, você pode, sim, ir em direção à morte, seja por vícios, seja por situações de provocar perigos para si mesmo, viver em alto risco. Então, tem várias formas de a gente fazer isso inconscientemente, que é um caminhar em direção à morte. E, normalmente, a gente faz isso em doenças, simplesmente, simples assim. Começa a caminhar de um jeito que é um caminhar fraco, de cabeça baixa, e que pode, sim, levar à morte realmente.